Olha só, gente, brincar é coisa séria. Por isso mesmo, todo é delicioso e complexo. O universo de brincar pode fazer parte da formação de profissionais das áreas afins de saúde e educação. Pois é, esses profissionais podem se tornar brinquedistas. Para você que pensava que era brincadeira, não é brincadeira, é coisa séria. Os brinquedistas são os profissionais aptos a montar, organizar, catalogar e atuar na brinquedoteca. Na formação para brinquedista, os profissionais fundamentam-se nas bases científicas do brincar e conhecem o processo de desenvolvimento através dessa. Ao conhecer o brincar com suas nuances no desenvolvimento, o brinquedista está apto a mediar, planejar, organizar as atividades propostas na brinquedoteca. Encontramos uma definição de brinquedista mais detalhada no site da Associação Brasileira de Brinquedotecas. Abre aspas. Brinquedista é o profissional que estuda e compreende a dimensão lúdica do ser humano, cria e promove melhores condições para um brincar de qualidade na saúde, na educação e na sociedade. Rose Ravena, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, ouvintes e internautas, da 91 FM, NN Play. Sim. É uma grande satisfação estar aqui, André Pepes, contribuindo um pouquinho para que todos doem um brinquedo, e resgatem um sorriso roubado, para nós podermos contribuir e ajudar, de uma forma significativa as crianças, porque ajudar, presentear é uma das maiores e grandes emoções de nós brinquedistas, da Brinquedoteca Alegre Brinque, do Hospital de Emergência daqui de Arapiraca. Tá, chega um pouquinho mais pertinho do microfone, isso, tá? Veja só, às vezes a gente não sabe o que acontece por trás das cortinas, Por exemplo, a gente não tem a mínima noção que num hospital brinquedoteca. E foi uma ideia muito interessante, porque a gente pensa que só os adultos se acidentam. Não, as crianças também se acidentam, as crianças também ficam internadas e algumas delas precisam ficar ali algum tempo em observação para depois serem liberadas. É isso mesmo, Claro, quando elas estão conscientes, elas vão para a brinquedoteca. Então eu queria saber quanto tempo tem, quem faz parte desse projeto maravilhoso, uma ideia muito bacana, que afinal de contas toda criança gosta de brinquedo. Eu estava falando com você antes do intervalo, aliás, antes da gente conversar aqui na nossa antessala, que eu fui uma criança que tive poucos brinquedos, mas eu brinquei muito, brinquei até os 11 anos de idade. Eu tinha os meus bonequinhos lá, tinha um Lampião, uma Maria Bonita. Eu lembro que eu tinha o Hulk também, tinha o Super-Homem, tinha um Jeepzinho, um azul. Eu fecho os olhos e vejo todos eles na minha frente aqui. Mas assim, por ter uma infância extremamente pobre, esses não eram nenhum brinquedo vamos dizer, de luxo. Eu tinha uma vontade de ter um carrinho de bombeiros. Depois eu vou pegar aqui a imagem para colocar no Marco Aurélio colocar a imagem aí, que era um carrinho de bombeiro que ele tinha uma escadinha e ela subia sozinha com a pilha. Você apertava num botão, ele andava, você apertava num botão, ele ficava com as luzes acendendo, e você apertava em outro botão, ele subia a escadinha. Aquele era o meu sonho de consumo, que eu nunca pude realizar, infelizmente. Mas assim, outras coisas, dizem que os homens vão crescendo e o que muda é o tamanho dos brinquedos. Então, Verdade. A gente é muito besta, então a gente compra um carro e gosta do carro, então só mudou o tamanho do brinquedo mesmo, Uhum. Ana Paula Caetano, muito obrigado. Tony Medeiros está dizendo assim: Saúde em Foco, sempre cumprindo o papel social com temas importantes. Valeu, Peps. Muito obrigado, querido. Rayana Barbosa, querida Rose Ravena, linda professora, exemplo de mulher. Muito obrigado aqui a Ana Paula Caetano e a Rayane Barbosa. Vamos lá, então. Como é que a gente pode ajudar e por que existe uma brinquedoteca dentro do hospital? Bem, a brinquedoteca, ela nasceu de um grupo de professores onde a coordenadora do projeto é Elifran, e ela levou a ideia para Bárbara e Paulinho, que fazem parte do hospital. Sim. E essa ideia, não só um grupo de empresários, mas de muitas pessoas que abraçaram esse projeto, viram a importância, o quanto era interessante de que levasse o universo infantil para as crianças. Por quê?
Porque as crianças, quando estão acamadas, elas vivem num universo onde está doente, né, com a família, enfim, e acaba esquecendo o universo de realmente ser criança, do mundo de fantasia, do mundo de ludicidade, no momento dela inventar, criar e produzir, né, de uma forma mais infantil. Olha aí, o Marco Aurélio achou. Era um parecido com esse, Marco Aurélio. Não me faça chorar, não. Eita. Era bem parecido, viu? Mas ainda não era esse, não. Era um similar. Vamos lá. Preste atenção que o quanto as memórias, né, de traz longo prazo, brinquedo. Traz um brinquedo, traz uma alegria e constrói um adulto feliz. Uhum. Você tem boas memórias enquanto criança e essa é uma das nossas propostas enquanto brinquedista. Trazer boas memórias para as crianças que estão acamadas, que elas estão com as suas enfermidades, trazendo assim um processo de cura muito melhor. Né? A criança, quando ela chega no hospital e passa a ser medicada, fica extremamente assustada, enfim, com tantas medicações e processos, né, que possa vir a cura. Enfim, então, nós brinquedistas, nós trazemos para ela, além do universo infantil, nós proporcionamos momentos realmente de fantasias, de alegria, de ludicidade, contamos histórias, sem enfatizar o momento da enfermidade. E isso proporciona uma cura mais rápida. É provado, né, comprovado cientificamente. Então, a criança vivendo um universo realmente que ela faz parte infantil, ela vem a ter a cura muito mais rápido, né? Muito mais rápido a cura de uma criança que está no universo da brinquedoteca, com tudo que é ofertado, brincadeiras, jogos de forma muito lúdica, né, contação de história, do que aquela criança que ela fica o tempo inteiro só deitada. Então, o processo de cura é mais rápido. Incrível isso. E os professores e vários voluntários, gente, é uma instituição, né, filantrópica, onde nós vivemos de doações de brinquedos, né, e de kits de alimentos. As pessoas doam alimentos. A gente faz um projeto onde a gente vai levar cestas básicas para algumas famílias. E nós vamos fazer algumas ações. Essas ações são nas comunidades da Batinga, Caboge, Agreste, no Canaã e Mangabeira. E nós contemplaremos também 3 abrigos: Mãe Rainha, Lar São Domingos Sávio e Maria das Neves. Então, assim, é importante que a direção do hospital, né, da unidade de emergência, Hospital de Emergência Agora, eles sempre estão contribuindo também. Foi trazido um ambiente onde foi todo decorado, ilustrado, organizado com brinquedos, e o Hospital de Emergência abraçou essa ideia e percebeu o quanto é importante a ação dos brinquedistas dentro da unidade de emergência. Um detalhe, você é voluntária, né? Sou voluntária. Sou professora aqui da rede do município e de algumas redes privadas, como a Escola Alternativa. Sim. Sou professora também do município de Arapiraca e de algumas instituições, né, como algumas faculdades, né, uma delas a Anhanguera. E para a brinquedoteca eu sou voluntária, né? Porque as pessoas ficam imaginando, vejo tantas ações, tanto Rose Ravena como a Fran, Emerson também, que é um dos voluntários, e demais outros que fazem parte do grupo, acreditam que a gente está ganhando alguma coisa em troca. Não, a gente vai atrás dos brinquedos, a gente pega tudo com doações e sai prestando esses serviços que nos traz muito mais alegria com o sorriso das crianças e das famílias do que qualquer outro valor em dinheiro. Não tem preço. Verdade. A Rayane, ela pergunta o seguinte: como os pais recebem esse projeto? Bem, os pais normalmente, né, que são os adultos que veem os seus filhos que devem ter a cura mais rápida quando estão na unidade de emergência, né, no hospital de emergência. Então, alguns recebem muito bem. Temos aqueles outros que, infelizmente, com o processo da doença do filho, recebe de uma forma mais, né, não tão feliz, porque é um processo que estão brincando, enfim, mas depois até eles acabam se envolvendo, e ficando muito felizes com as brincadeiras, e que o filho está ficando bem, porque a questão dos pais é da seguinte forma: se o meu filho está bem, está feliz, está entrando num processo de cura, então todos recebem muito bem. Então, assim, o trabalho que é feito na brinquedoteca é um trabalho de humanidade. É um trabalho para resgatar a dignidade humana, e principalmente de muitas crianças que são extremamente carentes, que não têm acesso a brinquedos, não têm acesso a livros, né, e pessoas que estão preparadas para recebê-las.
E o brinquedista, para estar lá, ele passa por todo o processo de um treinamento. Nós fazemos formações, temos formações continuadas para que os brinquedistas possam atender todas essas crianças. Não só vestir uma fantasia ou a blusa da brinquedoteca, e passa por todo um processo de formação para que eles possam atender. Porque tem a postura do brinquedista em relação aos pais e às famílias e com as crianças também, né? Tem que ter uma postura de ética e princípios morais nesse sentido. Um abraço aqui ao Marcos do Cavaco, que está ouvindo a gente, muito obrigado. Mandou mensagem aqui pelo mandou mensagem aqui pelo WhatsApp da NN, tá? Você pode mandar também pelo 99639-8389, 99639-8389, tá? Doe um brinquedo e resgate um sorriso roubado. É o tema da nossa entrevista hoje, porque as crianças da unidade de emergência do Agreste, você imagina o que é uma criança tá ali, não poder ir para casa, onde ela provavelmente tem os seus brinquedos, por mais simples que eles sejam, como eu, que tinha os meus brinquedinhos lá, os mais singelos do mundo, não tinha nenhum Playmobil. Lembra do Playmobil, Marco Aurélio, né? Meu sonho de consumo era um Playmobil daquele ali. Nunca consegui comprar na vida um Playmobil, não sei nem se existe mais o Playmobil, né? Dentre outros, tinha o Ferrorama. O Marco Aurélio vai fazer uma viagem, e o Ferrorama era um trenzinho, esse não é do meu tempo não, porque eu tenho 50 anos. Tinha um trem chamado Ferrorama, sabe? Gente, aquilo era de coisa de filho de rico. Eu tinha a maior vontade de ficar, mas eu sabia que eu não podia, a minha família não podia me dar um Ferrorama, né? Tinha o Autorama também, que eram os carrinhos de corrida. Você tinha um controle e a outra pessoa tinha um controle, enfim. Mas a gente vai crescendo e a gente vai esquecendo essas coisas, né? Ficam marcas lá, ou porque você teve o brinquedo, ou porque você não teve o brinquedo. Mas isso não serve para mim de frustração, de tristeza. Lembro disso como uma coisa que não me marcou, mas não dói mais. Entendeu? Doeu na época. Você já passou pelo processo de cura? Já então. Passei, já tá tudo tranquilo, né? Os brinquedos hoje são outros. Então, é isso. Como é que você faz para ajudar? Como é que a gente pode fazer, Rose, para ajudar essa campanha, ajudar essas crianças? Afinal de contas, não tem nada mais singelo, não tem nada mais lindo de que uma criança sorrir, mesmo em meio à dor. Ela tá ali no hospital, ela tá padecendo de alguma coisa, ela tá ali, não tá de graça, né? Ela tá ali porque ela precisa receber um alto. Tá aí o Playmobil. Minha maior vontade é ter um negócio desse, né? Nunca. Tony Medeiros, rapaz, nunca tive um negócio desse não, né? Mas tem várias outras pecinhas, né, para juntar. Sim, ele tinha os carrinhos, tinha umas casinhas, tinha o Playmobil construtor, tinha o Playmobil bombeiro, tinha ainda hoje existe, menino, você pode comprar. Pronto, olha aí. Eu não sabia não, mas vamos procurar para guardar lá, ó. Depois de 50 anos a gente conseguiu comprar. Põe na prateleira, né? Fica olhando para ele lá. Então, o Tony está dizendo assim, comandos em ação, né? E tantos outros. Para as meninas, Barbie. O sonho, a Barbie, né? O Marco vai colocar aí na tela também. A Barbie é um clássico, né? Nem sei quantos anos a Barbie tem. Depois o Marco Aurélio vai me dizer que a Barbie não é novinha não, viu, gente? A Barbie dava para ser minha mãe. Minha avó, aliás. A Barbie não é novinha não. Mas vamos lá, como é que a gente faz para ajudar? Temos alguns pontos, né? Pontos esses que é para o pessoal fazer as doações de brinquedos. E um deles é a escola alternativa, né? Na pessoa da coordenadora Paula, da dona Toinha, sim, que deixaram, né, um ambiente para receber essas doações. Sempre eles deixam, né, um ambiente já certinho para receber as doações, seja de quilo de alimento ou de brinquedo. Neste momento a campanha é de brinquedo. Também temos lá na faculdade da Anhanguera, onde eles também estão recebendo as doações, e também na próprio hospital de emergência, né, nas pessoas da direção da Paulinha, do Paulinho, aliás, e da Bárbara, que são os diretores, né, do hospital, e eles também já deixaram um espaço para quem quiser fazer a doação, tá? Perfeito, então vamos lá, gente. Não tem um preço, não, é assim, não pense em gastar tanto em relação a um presente caro. O importante é fazer, né, as crianças sorrirem. É verdade. Olha só, quero aproveitar o ensejo e dizer o seguinte: a escola alternativa, gente, praticamente fica no centro da cidade. Não tem, nem que você queira errar, você consegue. Aliás, quero mandar um abraço aqui para Ana, para Paula, para o Albertinho da cantina, o Careca, né, a professora Toinha, que devem estar assistindo a gente aqui, professor
Pedro Soares. Pedro Soares Henrique Soares, e o marido da professora Toinha. Seu Carmino. Seu Carmino. Um grande abraço para vocês. Devem estar assistindo a gente aqui sim pelo NN Play, tá? Então, gente, fica bem pertinho. Você vai lá, inclusive, você é professora da minha filha, da Lana, de filosofia, né? Espero que ela não lhe dê trabalho. De jeito nenhum. Ainda bem, porque se desse trabalho ia ser ao vivo mesmo aqui, a puxada de orelha. Mas, como é que a gente faz? Leva na escola alternativa e procura quem lá? Bem, pode procurar tanto a Paula, né, como a Luciana também. Certo. O pessoal da portaria, no nome do Júnior, né, que ele está lá sempre lá. Enfim, todos do Alternativa estarão recebendo vocês de portas abertas. Já tem doação, já tem doação aqui, tá? Já tem doação aqui no NN Play. O meu amigo Fagner Meraldo Barros já falando assim, vamos doar. Coisa mais tá? linda. Então, joia. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Fagner é um grande amigo. Um amigo assim que a vida deu pra gente aí. Um batalhador, um guerreiro. Tá, meu irmão? Muito obrigado. Que Deus abençoe e recompense muito você. É por isso que você é tão abençoado. Você tem um coração aberto. Exatamente. Igual a música do Roberto Carlos. Você tem um coração que é uma casa de portas abertas. Então, muito obrigado pela presteza e pela simplicidade, né, de dizer pra gente que está participando aqui. Isso é muito bacana. Que Deus te abençoe. E vamos embora. Bom, na escola alternativa e em quais outros pontos? Bem, como eu disse a você, na faculdade da Anhanguera, né? Pessoal faculdade da Anhanguera. Isso, tá. Com a Mari, com o diretor Fabrício, né? E a Daniela, que estarão lá recebendo até durante o dia, que funciona na escola Coque, que também é central, né? E também no hospital, né? De emergência, quem tiver morando por aquelas imediações estarão recebendo também. Na pessoa do Paulinho, que faz parte da direção, e da Bárbara. Perfeito. Agora, me fala uma coisa. O que é que acontece quando vocês doam um brinquedo para uma criança? Qual é a reação dela? Minha gente, olha só. No último Natal, né, que a gente pôde ir, ano passado, a gente teve um momento maravilhoso, inesquecível, em cima daquele caminhão. Não sei se você lembra do Papai Noel, a Mamãe Noel que estava passando no bosque. Sim, enfim. Sim. Os duendes que estavam lá, era eu, Fran, Emerson, Márcia Lúcio, todos em cima. Então, com vários sacos de presente, a gente foi para algumas comunidades. Minha gente, vocês não têm noção da alegria de ver uma criança sorrindo e olhar para você e dizer: obrigada, tia. Obrigada, duende. E alguns chorarem. E aquelas mães todas vindo com seus filhos e a gente entregando os presentes. Não tem nada no mundo que pague essa sensação. É um processo até de cura da nossa alma. Da cura da alma, porque a sensação de felicidade é muito maior, eu acredito, quando a gente doa um brinquedo para a criança, quando a gente dá presente para ela, do que até mesmo, eu acredito, do que elas. Porque elas vão receber, elas vão brincar, elas vão ver todo o encantamento. Nesta época, né, do Dia das Crianças, nós vamos estar fantasiados, né? Uhum. Tem princesa, tem príncipe, tem duende, né, tem bruxa, tem todos os tipos de fantasias que vão estar lá, todo mundo vestido, para tanto trazerem brincadeiras como trazerem esses brinquedos. E quer dizer, a magia não acaba só no momento que ela recebe o brinquedo. Ela também continua na casa. Eu ganhei no Dia das Crianças. Ela veio do Batman, da Mulher-Aranha, do Príncipe, da Branca de Neve. Enfim, continua essa fantasia na criança, né, na mente dela. Ela não vai dizer, não, foram duas pessoas que me doaram. Ela vai dizer no processo infantil dela, né, no momento em que ela viu no mundo mágico, que recebeu de uma forma encantadora, de uma forma mágica. E essa mágica, com certeza, vai continuar na mente da criança e ela vai crescer de uma forma saudável e ser um bom adulto, né? Alimentando essa magia e levando assim para a sociedade pessoas com mentes mais saudáveis, né? Porque nós estamos numas épocas meio diferentes, né? Então nós precisamos trazer essa questão da humanização, que é extremamente importante e é um dos nossos lemas da Brinquedoteca. Com certeza. Você falou em humanização e, assim, a gente que às vezes fica acamado por uma necessidade, por exemplo, numa cirurgia. Eu fiz uma cirurgia, tive que passar 4 dias lá para receber alta. E naquela posição, deitado ali, com a televisão acredite. Pronto, agora você lembrou uma coisa muito boa.
E a minha operação, a minha cirurgia, ela foi numa sexta-feira, à tarde, por volta de 14 horas. Olha aí os brinquedinhos aí. Eu tinha um desse, Marco Aurélio. Eu tinha um desse de baixo aí. Qual é o nome desse? Esse eu não me lembro, não. Eu sei que era um pacotinho que você compra. Eu tinha muitas dessas casinhas também, de formar esses castelinhos aí. Olha ela aí, ó. O clássico da meninada é a Barbie. Tá aí, ó. De suas diversas apresentações. Então, quando eu fiz a cirurgia, foi uma sexta-feira à tarde. No sábado, né, ainda estava... Na sexta-feira já estava grogue ainda por causa da anestesia geral. No sábado estava me recuperando, já tinha começado a andar. Só que eu estava muito entediado. Completamente entediado. Então, no domingo pela manhã, eu fui mexer no controle da TV e estava passando lá, Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? De Monteiro Lobato. De Monteiro Lobato. Eu passei a manhã de domingo quase toda assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Minha esposa disse, não acredito num negócio desse. O cara com 50... são coisas que você não vai conseguir entender. Porque a criançada hoje... quiçá as TVs deixassem de passar tanta porcaria como passa hoje, né? Desculpa a palavra, mas é essa mesmo, né? Do que passar Sítio do Pica-Pau Amarelo. Porque era um programa que passava 5 horas da tarde, eu ia correndo para casa porque eu não gostava de perder um capítulo, né? E eu fui revendo alguns capítulos, né? Que estavam passando lá. Um deles era o do Capitão Gancho, que era um personagem que eu tinha muito medo. Uhum. E apareceu a Cuca, que eu também tinha muito medo. Tenho medo da porra daquela Cuca, pai. Mas gostava do Saci. Gostava do Saci. Gostava do Saci. Tinha um pouco de medo do Saci também. Mas eu lembro do Rabicó, do Garnizé, né? Da própria Emília. Da Emília, do Visconde. Eu chorei quando teve um episódio que teve a morte do Visconde. Uhum. Que uma jaca caiu em cima do Visconde. Nossa, eu fiquei muito triste. Então, são coisas que a gente viajava quando a gente ouvia. Aí me fala um pouquinho aí, a gente tem um pouquinho para falar da contação de histórias, que você é formado em contação de histórias. E acredite, gente, para contar uma história para uma criança, você tem que ser muito bom. Porque, imagina, você não tem nada e você tem tudo na voz para dizer para ela imaginar como é. Então, fala para mim, Rose. Como é você fazer a contação de histórias para uma criança e como é a reação delas? Bem, a Brinquedoteca teve uma ação com a SMTT, né? Que certo. foi de Setembro Amarelo, enfim, nós estivemos lá. E realmente a gente não tem muitos recursos, né? Além da voz. O que é que um contador de história tem que ter a princípio? Sim. Primeiro, gostar muito de ler. Né? Para alimentar a sua imaginação o tempo inteiro e ler bons livros e infantis. Segundo, ter uma grande imaginação. Sim. Terceiro, não ter vergonha de ir mudando a voz de acordo com os personagens, os animais, né? Que durante a história você vai inserindo. E esse é o momento de encantar as crianças. Outra coisa também, né? Você não pode ter vergonha no momento que está contando a história para as crianças, por exemplo, de fazer imitar alguns animais, né? Alguns personagens. Por quê? É o mundo da criança. Eles imitam tranquilamente um animal. Né? Imitam tranquilamente vários personagens. E quando você entra nesse mundo infantil, nesse mundo de faz de conta, no mundo da fantasia, envolve a criança ao ponto dela estarem participando também, né, das brincadeiras. E assim, eu me transformo, não vou mentir, quando eu começo a contar, porque acaba que eu me envolvo e acabo me virando uma criancinha, né? Uma pessoa com 46 anos, eu vivo uma criança de 6 anos junto com eles. Você falando isso, né? E meus filhos têm... Minha filha Alana tem 14 anos e o Ian tem 16. E ambos assistiram lá o Rei Leão, né? Procurando Nemo. Mas no Rei Leão tem um negócio muito legal que é o seguinte: tem uma fala, né? Tem uma fala daqueles três que para mim são maravilhosos, né? O Timão, o Pumba e o próprio Simba, né? Que quando eles encontram o Simba, eles dizem assim: porque quando o mundo dá as costas para você, você dá as costas para o mundo, certo? Ele disse, é errado, né? Ele fala bem assim, né? Isso. Disse, diga comigo,
Hakuna Matata. Hakuna Matata. Aí o Pumba disse, Hakuna Matata. Aí ele fala, é lindo dizer. Então começa aquela musiquinha, os seus problemas, isso. Né? E eu imitava quando era criança, eles eram crianças, né? E eles morriam de rir, até hoje eles devem estar se rasgando em casa de ver um pai tão louco para fazer isso no ar aqui ao vivo, né? E não tenho vergonha nenhuma disso, né? Tem mensagem aí pelo 996398389, o WhatsApp da 91. Então vamos lá, vamos ouvir o ouvinte. Manda. Parabéns, André, parabéns a doutora aí, professora, pela iniciativa com esse trabalho, assim, já que a Fran, né, que trabalhou aí na brinquedoteca da unidade de emergência, a Franciana, aquela assistente social maravilhosa que hoje está no projeto Viver Melhor, né, inclusive já apresentou aqui na nossa comunidade. E assim, eu gostaria muito que a sociedade também lembrassem da comunidade Manuel Teles. A gente tem uma ONG, chama-se ONG Manuel Teles Solidário, né, eu sou Ednilza Gadi. E se vocês puderem também contribuir com a gente, com algum brinquedinho, alguma coisa, a gente agradece muito, viu, querida? Meu contato tá aí. Muito obrigado, boa tarde, que Deus possa nos abençoar a todos nós, tá bom? Valeu, Ednilson, obrigado. O Tony Medeiros está dizendo o seguinte, o Centro Atlético Força de Campeão, KFC, também é ponto de arrecadação, lá no Lago da Perucaba, tá, gente? A maior e melhor academia do estado de Alagoas, a KFC do meu amigo João, né? Então, passa lá, deixa lá, é um ponto de arrecadação de brinquedo também. Você que malha lá, você que vai puxar ferro lá na KFC, faz artes marciais, dança, enfim, tudo que a KFC promove, você pode deixar os seus brinquedinhos lá também. O JB em Brasília diz o seguinte, eu imito o ex-presidente, às vezes no meu canal. Ex-presidente, companheiro, eu quero dizer pra você, companheiro, que você faça o seguinte, companheiro, você pega essa doação do seu brinquedo, companheiro, e vá doar, companheiro, não deixe as crianças sem brinquedo, companheiro, né? Pois é, a galera que me conhece vai ficar louca, com ela. Eu fiz uma imitação do ex-presidente Lula para o sanduíche do Alberione aqui, o cachorro quente do Alberione, que a Jo pegou um vídeo, pegou minha voz, eu não sei como é que ela fez aquilo, e ela colocou isso no ar. E foi uma resenha, teve um monte de... Onde é que você fez isso? Foi o André Peps, pô. E assim, eu nem sou muito simpatizante do cara. Mas, pô, a gente não deseja mal a ninguém. Então, assim, tranquila, isso é besteira, né? Isso aí é uma imitação que a gente faz para, de repente, tirar as pessoas do sério, tirar sarro mesmo e fazer as pessoas sorrir. Como você falou da contação de histórias aí. Mas é o seguinte, ele tá rindo aqui, ó. O JB tá em Brasília, na terra da CPI lá, né? Então eu vou pro intervalo e depois a gente volta com a Rose Ravena, que é professora, formadora e brinquedista e também contadora de histórias. A gente vai ouvir uma dessas histórias aqui. Como é que a gente faz para deixar uma criança mais feliz, não somente doando o brinquedo, mas o que é que a gente pode fazer além disso? Olha, a Rosângela Barbosa tá mandando um abraço aqui, dizendo parabéns, belíssima iniciativa, minha irmã. Você e sua equipe me representam, bacana. O Tony tá lembrando aqui o Comandos em Ação, que é um brinquedo também, né? Lembrando aqui o Playmobil Xerife, o JB dizendo que gostou da imitação do ex-presidente Lula. Muito legal aqui. Você falou que vai ter uma série de programas, inclusive já tem hoje, já tá rolando uma agora, de 2 horas aqui no Bosque. E mais tarde vai ter uma batalha lá na unidade de emergência, né? Então fala pra gente a programação que vai ter aí pra galera se inteirar e participar. Bem, gente, hoje, né, às 7h30 vai ter a batalha, né? No Hospital de Emergência, rimas com o grupo do Batalha do Bosque. No dia 7/10, às 2 horas, oficina de brinquedos. 7/10, às 7h20 da noite, ensaio na Casa da Cultura, onde nós fazemos o ensaio para fazer as apresentações. Esse de hoje à noite do pessoal da Batalha do Bosque é do rap, né? Isso. A galera do rap que faz ali rap. Tipo o Gabriel Pensador, essa galera que faz essa música assim, né? E aí, assim... que é feito na hora, né? Que é feito... Os caras são bons, os caras fazem a rima na hora. Meu filho tenta, mas não consegue não, né? O Ian, ele gosta, ele tenta. Eu ouço pouco,
Eu gosto muito do Gabriel Pensador, tem letras inteligentíssimas e é um estilo que o Gabriel trouxe pro Brasil e que ficou, e tem muita gente seguindo. Essa galera aí com certeza gosta de Gabriel. Com certeza. E eu, como professora de filosofia, eu trabalho algumas músicas do Gabriel, sabe? Bacana. Não canto, mas, né, a gente utiliza. Bem, no dia 8/10, vamos ter uma ação no horário da manhã e da tarde na Escola João Nascimento, que é a escola do município, onde os brinquedistas estarão lá, né, fazendo toda a alegria, brincadeiras e trazendo alguns brinquedos. No dia 9/10, 8 da manhã, será a abertura do Dia das Crianças nas Batingas, Boa Vista. Muitas brincadeiras e brinquedos que vocês vão doar, né, para a gente roubar esse sorriso das crianças. No dia 9/10 também, às 3 horas, nós teremos a festa das crianças do Hospital de Emergência. No dia 12/10, não é feriado pra gente brinquedista. Nós vamos sim estar no dia mesmo das crianças, né, de Nossa Senhora Aparecida, às 8 horas da manhã, na festa das crianças da comunidade Pau Ferro. À tarde, às 2 horas, a festa das crianças serão na Escola de Circo com as crianças da Mangabeira e de Frei Damião e Caborge. Teremos brincadeiras, pintura no rosto, contação de história, muita coisa divertida, né, para as crianças. No dia 22/10, às 9 horas da manhã, nós faremos as ações no Capim Canaã. E também no dia 22/10, às 2 horas da tarde, nós estaremos no Agreste. No mesmo dia que nós estivermos na unidade de emergência, a gente conclui e nós vamos para as casas de passagem, né, para os abrigos, que já foi citado aqui, para que a gente possa também contemplar essas crianças que estão nos abrigos, né, que necessitam também do nosso carinho. Sim. Um abraço aqui para Neide e também para dona Hilda lá no Capim. Muito obrigado pela audiência. Você falou dos abrigos, eu queria chamar a atenção em relação aos abrigos. O abrigo Mãe Rainha, por exemplo, ele tem meninos e meninas ou só meninas? O Mãe Rainha nós temos meninos e meninas. No São Domingos também. São Domingos Sávio. Isso. E no Maria das Neves também. Então os dois são de ambos os sexos. Isso. Crianças de várias idades? Várias idades. Tem bebês, gente, no colo, assim, que a gente pega. Aliás, podíamos, né? Em 2019, quando a gente visitou, a gente pôde, né? Aí, a partir de 2020, a gente não deixou de fazer as ações, mas a gente não poderia chegar perto. A gente cantava de longe, fazia algumas brincadeiras de longe. E, assim, o sorriso deles não deixou, né, de nos encantar e da gente levar a felicidade, porque, independente de nós estarmos num tempo de pandemia, a gente não pode parar de levar amor, de levar alegria e continuar construindo esse processo de humanização. Porque o mundo já está tão tecnológico, né? Como diz Bauman, está tão líquido, né? Então a gente tem que fomentar a questão da humanização, do que é bom. Você falou para mim agora da pandemia, e o Tony está me lembrando aqui pelo WhatsApp o seguinte, ele disse o seguinte: André, ela é voluntária na brinquedoteca, como você já bem falou aqui, e ele diz assim, mas sabe muito sobre a brinquedoteca, que teve que se reinventar na pandemia, porque não podia haver aglomeração no setor com crianças, e que investiu mais fora da sala da brinquedoteca, indo até as enfermarias. E também seguindo para comunidades em geral de Arapiraca. Me explica como é que foi. Eu não tinha. O Tony tinha mandado essa mensagem para mim. Eu só vim prestar atenção agora. Como foi reinventar a brinquedoteca quando não podia haver aglomeração? Como é que você diz para uma criança que ela não pode aglomerar para brincar? Foi um desafio. A Elifran, né, que ela é assistente social e coordenadora do projeto, junto com os diretores, né, da brinquedoteca, a gente ficou sempre assim, junto com todos os brinquedistas, né, e voluntários, o que é que a gente poderia fazer em algumas reuniões também através do Meet online, né, que a gente poderia fazer presencial. Sim. O que é que a gente poderia fazer para contemplar e para que não parasse a brinquedoteca, mesmo porque a brinquedoteca estava no setor do Covid, né, e a gente não poderia ter acesso, a sala foi fechada. O hospital teve o cuidado de não usar a sala, eles lacraram a sala. Eles poderiam ter usado como para atender, apoio, enfim. Mas não, eles quiseram preservar o ambiente para no futuro trazer as crianças novamente. E a gente começou a fazer algumas ações. Do Dia das Mães, a gente foi cantando, todo mundo fantasiado, todo mundo com máscara, né? E com proteções, entregando flores, entregando lembrancinha, passando nas enfermarias, trazendo alegria com música. Do Dia dos Pais também a gente levou violino. Olha, muita gente se ofereceu para participar. Nós tivemos, assim, pessoas que tocaram violão, pessoas que contaram história, recitaram poesias, tocaram violino.
olha, uma infinidade de pessoas que o tempo inteiro traz o seu amor e vai somando junto com a gente para que a gente possa passar não só nas enfermarias das crianças, mas de todos que estavam acamados. E o hospital nos recebeu de uma forma muito bacana. Então a gente ia passando nas enfermarias, íamos cantando, todo mundo fantasiado, entregando lembrancinhas, né, que a gente mesmo saiu conseguindo e entregando às pessoas. E foi assim, emocionante, gente. Nossa, é uma das maiores e melhores emoções do mundo, é você poder ver o sorriso de agradecimento das pessoas numa pequena ação, mas a forma com que elas retribuem com o olhar, com o sorriso, não há preço no universo. Verdade. A Rayana, ela diz o seguinte: parabéns, Rose, Deus abençoe você nesse projeto, desejo que esse lindo projeto continue, vai continuar, né? O brasileiro, na realidade, é muito solidário, é um povo muito solidário, às vezes é tão solidário que abusa, né? Mas continue sendo, né? Basta a gente entender que onde precisa se colocar as coisas. Eu vi uma colega ontem fazer uma postagem, até fiz uma crítica e eu vou reproduzi-la aqui, tá? Quando você vê uma criança na rua, né? Que primeiro que não era para ser o lugar dela na rua, já começa daí. Deveria, né? Se a gente morasse num país mais desenvolvido, um país onde a educação tivesse mais lastro, vamos dizer assim, e pessoas que cobrassem dos pais ou responsáveis, né? Eu, por exemplo, eu sou a favor do seguinte, né? O menino tá na rua, tá pedindo esmola no sinal, cadê seu pai? Tá em casa, pronto, vamos lá, vamos prender ele agora, entendeu? Por quê? O senhor, qual é a sua idade? O senhor tem 2 pernas, tem 2 braços, o senhor é doente? Não, o senhor não. Por que o senhor está em casa e o seu filho está no sinal pedindo esmola? Inadmissível, né? Entendeu? Por que a sua mãe, que pode trabalhar, pode fazer uma faxina, qualquer coisa? Sabe por que eu estou dizendo isso, Ravena? Porque essa semana eu fiquei muito indignado. Tem uma reportagem aqui no NN Play, o pessoal entrevistando aqui os venezuelanos, nossos irmãos venezuelanos, né? Que vem pra cá pedir esmolas aqui nos sinais de Arapiraca, que tá cheio, e a rodoviária de Arapiraca tá cheia deles, tá? Por que isso acontece? Eu tava conversando com o pessoal aqui do jornalismo e eles vêm de uma cidade do interior de Pernambuco, de onde eles estão, passam a semana aqui, depois voltam pra lá, né? Eu tava indignado porque eles usam as crianças de colo no sinal, inclusive descendo aqui na rua Nossa Senhora de Fátima. Eu tava com minha esposa e tava olhando pra ela. Quando eu tava indo pra casa, eu fiz a conversão pra entrar na rua da minha casa. Tinha um brasileiro com um carrinho daquele recolhendo lixo, entende? Procurando no lixo dos outros uma garrafa, uma latinha pra ele vender. Aí eu fiquei revoltado, né? Eu falei pra minha esposa, digo, você entendeu agora o porquê da minha revolta? É porque eu tenho um brasileiro que tá aqui, que tá mexendo no meu lixo para arrumar alguma coisa para vender. Mas eu tenho um povo que não tem nada a ver comigo, não fui eu que pari, nem foi você, entendeu? E a gente tem que sustentar. Eu tô dizendo isso é para que os pais e as pessoas entendam, gente, o quanto é importante vocês investirem no futuro das crianças do nosso país. E quando você tira uma criança dessa, quando você leva um brinquedo para ela, você dá uma esperança, Ravena, para ela. Verdade. Você leva para elas assim, eu preciso crescer, até para dar uma vida melhor para os meus pais. Verdade. E quantos brasileiros, eu não tive essa oportunidade porque eu perdi meus pais. Eu não pude dar uma vida melhor para meus pais porque simplesmente eu não tinha. Não tinha meus pais para dar. Não passe por essa dor, não queira passar por isso. Mas, Ravena, eu quero falar para você de vida, de esperança. Como é um sorrisinho. Quando é que você conta a história que os olhinhos, eu fico imaginando os olhinhos. A minha tia que morreu, ela me contava a história do macaco Simão. Acho que você deve entender. O macaco Simão que pegou uma banana, a mulher botou cola na banana lá. Eu adorava essa. Ela contava essa história 1000 vezes. Eu viajava 1000 vezes com 1000 cenários diferentes. Então
Então eu queria, você conta em grupo, você conta para 1, para 2, ou então fica todo mundo sentadinho lá, Ravena, e você conta e eles ficam quietinhos ouvindo a contação de histórias. Como é que é? A contação de história, na realidade, também inicia na escola, né? Desde a educação infantil, né, até a criança estar no 5º ano na escola. Então, eu conto a história da seguinte forma: as crianças, normalmente a gente leva um tapete, a brinquedoteca, todas as crianças sentam no chão e eu trago alguns personagens, né, alguns brinquedos, e dentre esses brinquedos eu dou um pouco de vida e começo a contar a história inserindo. E nesse ambiente eu também vou inserindo as crianças e os personagens que fazem parte da brinquedoteca. Na realidade, eu não reconto tanto histórias, eu crio as histórias ali no momento e eu vou inserindo crianças. Na hora? Na hora, vou inserindo as crianças e vou inserindo também os brinquedistas. Por exemplo, se falar sobre o tema do trânsito, nós criamos uma história no momento onde a gente foi inserindo. Eles juravam, gente, eu vou confessar eu jurava que você contava um monte de história, tudo já sabia. Aqui, ó. Não é verdade? Tá, é inspirada nessas histórias, né? Em vários contos, Esopo, enfim, tantos outros, né? Mas assim, a história inventada dá aquela magia do que pode acontecer depois. Aí é nesse momento que eu trago você para minha história e a criança, ela tem a liberdade de falar algo. E aí ela se sente bem porque ela participou desse momento da brincadeira. E aí eu coloco uma máscara nela, um chapéu de bichinho, de espuma que normalmente eu utilizo, e os brinquedos que estão sendo utilizados, né? Temos até um mascote, o nome dele é Ninho. Ele tá em casa, né? Descansando um pouquinho. Vai trabalhar mais tarde? Ele vai trabalhar bastante mais tarde, então ele tá descansando. Mas assim, nós utilizamos vários brinquedos, marionetes, fantoches, e isso vai dando vida. Quando a gente leva uma história muito prontinha, a criança já sabe o enredo todo, né? E acaba elas contando. É interessante? É. Mas uma história criada, onde envolve as crianças com vários personagens, elas se sentem nesse mundo da fantasia. Aí sim, o sorriso, além de ser lindo, é precioso, porque você plantou uma pequena semente de imaginação na mente dela. Perfeito. E outra coisa, quando você faz isso, né? Você marca a vida de uma criança. Verdade. Você já imitou o bruxo? Não. Imagina um bruxo, um dos bruxos mais poderosos. Pode ser o Gargamel. Um bruxo mau. Um homem muito mau. Isso, Gargamel. Lembra do Gargamel? Lembro, rapaz. Eu lembro do Gargamel. Eu lembro era o Cruel, o gato dele, né? Ele falava Gargamel. Era assim mesmo. Era. Eu gostava muito de Scooby-Doo, né? Inclusive o imitador, dublador do Scooby-Doo morreu esse ano, né? Foi. Seu Peru, esqueci o nome dele. Só conhecia como Seu Peru mesmo. Seu Peru, verdade. Da escolinha do professor. Do professor Raimundo. Verdade. Ele era uma figura, né? Ele imitava o Alf, adorava o Alf. É teimoso. Ele gostava de comer gato, o Alf, né? Verdade. Não podia ver um eu gato. Eu amo gato, eu ficava brava quando comia os gatinhos. Ele fala, Will, não faça isso, Will. Né? O Alf é teimoso, não é? O Alf é teimoso. Passava nas manhãs de domingo. E aqueles dinossauros que tinha o Baby, não é a mamãe? Aquela voz era muito irritante. Era irritante. Né? Não é mamãe. Você tem que me amar. Que negócio chato. Mas eles adoravam. Eu ficava, como é que o cara gosta de um desenho feio desse, rapaz? Eu amava. Né? Você gostava daquilo? Nossa, é uma série que eu ficava esperando pra assistir. Meu Jesus, então era por isso que o Baby dizia, você tem que me amar. Tá tudo certo aqui. Eu acho que, acho que a direção da rádio vai me chamar a atenção hoje. Você tá doido no áudio. Você entrou no mundo das crianças. Eu faço isso com as pessoas, acredita? Que bom. O Jaime de Penedo, ele diz assim, boa tarde, André, tô ouvindo o programa Jaime de Penedo. Verdade, André, é um projeto muito bom. Eu também ajudo a fazer festa no Dia das Crianças aqui em Penedo. Coisa muito linda. bacana. Continue, não pare. Rose Ravena, eu quero te agradecer pela concessão da entrevista aqui. A Cida Souza diz assim, orgulho dessa pessoa, Rose Ravena. Tá, quem é a Cida Souza? Minha aluna da faculdade. Que coisa linda, né? Que bacana, né? Todo mundo Brinquedista aqui. também. Joia. Aliás, quem quiser ser brinquedista, como é que faz para entrar em contato com você? Bem, gente, vocês podem entrar em contato com a Eliflan, que é a nossa coordenadora, né? Certo. Que vai ficar o número aqui depois disponível para vocês. 9. Só um instante. Vamos lá, de cabeça ninguém sabe. Pode ser o meu também, 98148. Peraí, 98148 1595. 1595. Fica mais fácil. 98148
1595, não é E isso? também temos, né, da nossa coordenadora, Sim. Elifran, que a gente chama ela de Fran, Tá, 9 sim, 9949 certo. 6334. 99949-6334. 34. Tá, é a Fran. Você vai falar com a Fran para aprender a ser Um brinquedista. um brinquedista. Tá legal? Muito bacana. Ravena, mais uma vez, muito obrigado, professora, por ter vindo aqui. O espaço está sempre aberto. Eu Tony que Medeiros, agradeço, muito André. obrigado. Pessoal da TV Liberdade aí, obrigado, tá? Pela parceria aí, pela confiança. Eu tô encantado e que Deus abençoe muito vocês e contem com a gente aqui. Doem mais, vamos roubar o sorriso das crianças com um brinquedo. Isso, e você vai lá na escola alternativa, pega um brinquedo, não precisa ser caro não, gente, brinquedo de 300 reais, não, de 3, 4, 5, 6, 7 reais, compra o brinquedo e deixa lá na escola alternativa para que a gente possa fazer milhares de sorrisos, milhares de brasileirinhos e brasileirinhas felizes, porque eles merecem ser felizes, nós merecemos ser felizes também, nós podemos proporcionar essas ações para eles, tá bom? Eu vou fazer minha parte, mas não diga para ninguém, deixa isso para lá, tá bom? Muito obrigada, André Peps. Obrigada a todos os ouvintes e internautas. Estamos esperando as doações de vocês. Fiquem bem. Joia.